Olá! Hoje no Eurocomics a gente traz o volume 4 de Blueberry, que faz parte de uma série de integrais do Pipoca e Nanquim. Só que antes de falar sobre esta HQ, resolvemos mostrar toda a coleção e contar a história do personagem. Pois é, agora a gente fala dele, do Blueberry, que é esse astro do faroeste que chegou ao Brasil nos anos 1960 através de edições portuguesas da editorial Ibis. Depois, deu as caras pela Abril em 1976 em O Homem da Estrela de Prata, que teve capa ligeiramente diferente da original francesa, mas ainda assim inspirada em uma cena de poucos dólares para Django, Django A Bullet for You, filme ítalo-espanhol de 1966, dirigido por Leon Klimovsky. Continuando aqui, mais tarde, a editora VEC publicaria Forte Navajo e Tempestade no Oeste em preto e branco e com miolo em papel de péssima qualidade. Somente em 1990, Forte Navajo retornaria pela Abril colorido como o número 21 de uma coleção de graphic novels da editora. Papel melhorzinho, né, do que aquele da VEC, mas deixou a desejar. Ainda em 1990, e nesse mesmo tipo de impressão bem de banca de jornal, a Abril lançaria a série Blueberry, finalmente trazendo 4 volumes até 1991. Quando tudo parecia acabado, em 1992, a editora Abril deu continuidade a Blueberry em preto e branco, lançando O Homem da Estrela de Prata, O Cavalo de Ferro, O Homem do Punho de Aço e A Pista dos Sioux. A partir daí, só quem tivesse acesso aos álbuns portugueses da Meribérica poderia comprar, né? Poderia ter algum Blueberry na sua estante, na sua prateleira, na sua coleção. E nessa confusão de títulos, formatos, reedições e editoras, os anos de 2006 e 2007 marcaram as últimas aparições de Blueberry no Brasil pela Panini em um de seus melhores... o acabamento era bom, um de seus melhores acabamentos até então, mas não tinha capa dura quando saíram no jornaleiro Mr. Blueberry, Sombras sobre Tombstone, Jerônimo, O Apache, OK Corral e Dust. E não acabou não, hein? Em 2008, as edições Asa de Portugal trouxeram uma coleção de Blueberry que vinha encartada no Jornal Público. Então você ia lá na banca, comprava o jornal e vinha o Blueberry. E o personagem surgiu com traço inspirado nas feições do ator francês Jean-Paul Belmondo. As histórias de Blueberry transitam entre os Estados Unidos e o Novo México, passando pelo fim da Guerra Civil, construção do Caminho de Ferro, para quem não sabe, trem. Teve inclusive uma outra série derivada do herói chamada A Juventude de Blueberry, mas a gente vai falar dela em outro programa, tá bom? E tudo começa quando Blueberry, inicialmente um cara racista, é acusado de um crime que não cometeu. Ele foge e é ajudado por um escravo negro. Vejam só, hein? Isso fez com que ele mudasse completamente as ideias radicais dele, seus pensamentos, né? E acabou virando um sujeito que luta contra discriminações e a favor dos índios, como Jerry Spring. Ele se torna um túnica azul, tenente da cavalaria americana nortista, logo depois da Guerra de Secessão, enfrentando os confederados, os sulistas. Seu apelido Blueberry tem a ver com a palavra mirtilo, blueberry em inglês, que é uma saborosa, uma frutinha muito gostosa, redondinha, azul, que cresce em determinados arbustos. Lembrando que o personagem foi criado em 1963 pelo roteirista Jean-Michel Charlier e pelo desenhista Jean Giraud, que mais tarde ficaria conhecido no mundo da ficção científica como Moebius, cujo traço você conhece principalmente pela série O Incal. O herói chegou a sair em importantes revistas europeias de quadrinhos, como o Jornal Tintin, Super As, Pilote, Metal Hurlant e Spirou. Para começar, o próprio Jean Giraud desenhou em 1961, supervisionado por Gigé, uma parte da HQ La Route des Coronadors, o 11º álbum de Jerry Spring, que saiu em 1962. Jean Giraud estava meio que fazendo, sem saber, um estágio para sua criação com Jean-Michel Charlier, o Tenente Blueberry. E dá pra ver na primeira HQ, né, de Blueberry Forte Navajo, toda a influência de Gigé no traço de Giraud, coisa que foi mudando aos poucos.
Dessa vez, uma das mais sensacionais sagas da história dos quadrinhos franco-belgas ganhou uma coleção integral e definitiva à altura do personagem criado por Charlier e Giraud. Este primeiro volume que o Pipoca e Nanquim enviou pra gente tem capa dura e 484 páginas, abrindo uma coleção que é diferente da original, que possui 9 volumes. Este livro reúne de cara, então, 3 dos integrais franceses juntos em uma mesma edição. As histórias são Forte Navajo, Tempestade no Oeste, Águia Solitária, O Cavaleiro Perdido, A Pista dos Navajos, O Homem da Estrela de Prata, O Cavalo de Ferro, O Homem do Punho de Aço e A Pista dos Sioux. O quadrinho conta com um maravilhoso material extra que traça os bastidores e a evolução do herói, incluindo rico texto recheado de fotos e ilustrações. Tem até roteiro original de Jean-Michel Charlier. E as capas originais das HQs também aparecem antes de cada aventura. O que a gente tem a dizer a respeito deste quadrinho é que ele é simplesmente espetacular, que vale cada tostão pago por ele e que merece, tá lá na prateleira da estante de quem se considera um fã da nona arte. Parabéns, Pipoca e Nanquim, e obrigado! E para terminar, tá aqui o integral do Pipoca e Nanquim ao lado de uma das primeiras edições de Blueberry, ainda dos anos 1970, publicada pela editora Abril, O Homem da Estrela de Prata. E este volume 2 de Blueberry tem 388 páginas, capa dura, e reúne as histórias do personagem que vão de 1968 a 1972. Com farto material extra no começo, no meio e no fim, a HQ apresenta as narrativas General Cabeça Amarela, A Mina do Alemão Perdido, O Espectro das Balas de Ouro, Chihuahua Pearl, O Homem que Valia $500 mil e Balada para um Caixão. Logo no começo do livro, Blueberry bate de frente com o General Cabeça Amarela, um defensor do extermínio de todos os nativos do país. E ainda vemos depois o Blueberry, em 1868, substituindo provisoriamente o xerife de Palomito, uma pequena cidade da fronteira do oeste. A seu lado, o impagável Jimmy McClure, melhor amigo de Blueberry, beberrão inveterado, a exemplo do Capitão Haddock de Tintim. Neste terceiro volume de integrais do Pipoca e Nanquim, a história já começa com o status de herói de Blueberry sofrendo um revés quando ele é expulso da cavalaria, considerado um criminoso, encarcerado na dura prisão militar de Francisville, e fará tudo para provar sua inocência. Este volume possui 388 páginas coloridas, capa dura e reúne os álbuns que vão do período entre 1973 e 1986 de Blueberry. São eles o Fora da Lei, Angel Face, Nariz Quebrado, A Longa Marcha, A Tribo Fantasma, A Última Cartada e O Fim da Trilha. O livro conta também com um rico material extra. Se você curte faroeste dos bons, precisa conferir. E finalmente chegamos à Blueberry edição definitiva, volume 4, mais um volume de luxo do Pipoca e Nanquim, que traz o último ciclo de Blueberry, compreendendo a fase do personagem que vai de 1990 a 2007. O que está nesse quadrinho corresponde ao que saiu nos integrais 8 e 9 franceses. Já de cara, a edição traz mais extras sensacionais e mostra, através de 7 histórias, alguns encontros do herói do faroeste com personagens reais da história dos Estados Unidos, entre eles o xerife Wyatt Earp. São elas Arizona Love, cuja capa foi inspirada por Jean Giraud no filme E o Vento Levou, Mr. Blueberry, Sombras sobre Tombstone, Jerônimo o Apache, OK Corral, Dust e Apaches. Trata-se de um álbum integral em capa dura, com 452 páginas coloridas, impressas em papel offset, que fecha com chave de ouro, uma das epopeias europeias mais fantásticas do western, e que marcou gerações, inclusive a minha. Que venham agora, estamos torcendo, a juventude de Blueberry
e Marshall Blueberry. Pedimos ao artista Selmo Vander para fazer pra gente uma nova estatueta de Blueberry após uma outra que ele já havia produzido inteiramente à mão. Desta vez, o tenente Blueberry aparece montado em seu cavalo, devidamente equipado. Espero que vocês tenham gostado das imagens. Agradecemos ao Pipoca Enanquim e ao Selmo Vander. Até o próximo episódio do Eurocomics.